nome de Jesus. A gente tem um estilo de vida, que esse estilo de vida ele tem que ter Deus, independente de como nós insistamos tantas vezes. A vida não é isso aqui, a vida não pode ser em branco, a vida ela não pode ser um nada, a vida não pode só conter a gente, a vida ela... Quer queiramos, quer não queiramos, não no nosso caso, mas muitas pessoas. Há um Deus que criou, que é Senhor. E por mais que as pessoas relutem, tem que relutar para que não exista Deus. E só em relutar para que não exista um Deus, já é levá-lo muito a sério. Porque se o Senhor não fosse tão levado muito a sério, não precisaria tantas argumentações para que ele não existisse. Na verdade, há um Senhor, há um Deus Criador sobre céus e terra, e a nossa vida agora depende dele, é para ele, tem que voltar para ele, estar com ele, estar nele. Só que o homem, na sua autonomia, ele tenta fazer com que isso aconteça, pela sede do coração, pela vontade do coração, pelo desejo de Deus, pela saudade de Deus, pela fome de Deus. Os homens vão tentando, pela sua autonomia, descobrir o Senhor. Só que isso não é possível por causa da ruptura do pecado. O pecado não permite que o homem tenha acesso a Deus. É impossível, isso foi rompido. E o homem, na sua autonomia, nas suas leis próprias, sendo boas pessoas, pagando a fatura do cartão em dias e cheia, não torcendo para alguns determinados times, comprando sempre aquilo que pode pagar, tendo palavra, essas coisas não nos levam ao Senhor. Não há nada que o homem possa fazer que tenha acesso a Deus. O resultado de uma vida que insiste em querer, com as suas forças, chegar até o Senhor, são resultados drásticos. A religião, ela não permite que nós tenhamos vida. A religião nos dá formatos, nos dá formas, a religião nos aprisiona, a religião nos enforca, a religião nos mata. Porque na verdade é um cerco de ritos que não nos leva ao Senhor, mas sim a um tipo de comportamento aceitável. Aqui pode ser uma religião para muitas pessoas. Qual a sua religião? Cristã. Então pode sim ter uma religião cristã e nunca sabermos quem é Cristo. É possível nós nos identificarmos como crentes e sermos perdidos. É possível sermos pessoas identificadas como evangélicos e não ter ideia do que significa o evangelho. Na verdade, é uma vida com medo, cheia de confusão, desconhece quem Deus é, solidão e desespero. O resultado de uma vida que não tem o Senhor e acesso com o Senhor é basicamente isso aqui, e a lista pode até aumentar, fica a dica, porque dá para aumentar a lista. Então assim, eu não sei quem Deus é, por mais que eu ore, adore, mas eu não sei quem Deus é. Se algumas pessoas me perguntarem sobre Deus, acerca do meu Deus, possivelmente eu não vou saber dizer muita coisa, porque Ele é meio desconhecido. E quando isso é uma realidade em alguns corações, medo, solidão, desespero, desconhecimento de Deus, na verdade nós só estamos numa religião humana em busca de receber bênçãos de Deus ou chegar até Deus. E quem sabe, alguns corações hoje que estão aqui, nos acompanham, esperar que isso não aconteça, mas se isso aqui for realidade nos nossos corações, nós precisamos rever urgentemente que caminho nós pegamos. Porque isso aqui não faz muito sentido num coração daquele que conhece ao Senhor e que cantou aquilo que nós acabamos de cantar. Por isso que Deus, através da sua palavra, Ele revela qual é o projeto dele e como essas coisas são resolvidas, que nada mais é do que a cruz do seu Filho. Então não existe a possibilidade de um homem chegar até Deus, mas sim somente através da cruz de Cristo. João capítulo 14, verso 6, diz que eu sou o caminho, verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o único acesso. Então não existe boas obras, não existe bom caráter, não existe pessoa boa que tenha acesso ao Senhor, nem na religião certa, nem no rito correto. Essas coisas não caminham para o Senhor.
Pode ser que isso aqui já seja muito conhecido de alguns de nós, mas é verdade que isso aqui é muito perdido na caminhada, uma coisa simples assim, e faz com que as pessoas às vezes se desviem, e o desvio nada mais é do que sair dessa coluna e passar para outra. Até mesmo porque o primeiro efeito que causa não é mais uma pessoa, o ser humano, mas é o Espírito que torna o homem agora nascido de novo. Então, é o Espírito Santo do Senhor na vida do homem que o torna espiritual. Não é mais um homem com leis próprias, não é mais um homem autônomo, querendo enxergar o Senhor. Mas é o Espírito de Deus que convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo, e esse homem agora é possível sim nascer no Espírito, e esse homem agora tem um novo nascimento. Enquanto nós estávamos falando de religião, no Senhor é novo nascimento. Não são comportamentos melhorados e não é gente melhorada, é gente nova, que nasceu de novo. É isso que a cruz de Cristo faz pelo poder do seu Espírito. Enquanto era medo, no Senhor já não é medo. Enquanto religião é novo nascimento, agora em vez de medo, é salvação. Então, enquanto eu não sabia se eu estava certo com o Senhor, enquanto eu não sabia que eu estava em paz com Deus, através do seu Espírito, pela cruz de Cristo, eu sou uma pessoa salva por Ele, salvo. Não há mais medo, nós não estamos mais no campo da hostilidade contra Deus. Na verdade, quando era confusão também, vem revelação. Aqui, nesse campo da revelação, é muito diferente desse campo da confusão. Eu não sei se estamos fazendo certo, eu não sei se o nosso culto foi aceito, eu não sei se esse culto deu certo, eu não sei se a minha oração foi aceita, eu não tenho certeza se Deus ouviu minha oração, eu não sei se Ele acertou o dízimo, se eu bati o carro foi por causa se eu fiquei doente, é uma confusão. E aí nós precisamos de gente que nos oriente, poderosos que orem na nossa cabeça, corrente que a gente não quebre, poderosos que descedam por nós, porque há uma confusão. Enquanto aqui existe revelação, aqui é confusão. A pergunta é, quem orientou, como é que está essa ligação aí na sua vida? Enquanto é desconhecimento de Deus, é fé. Enquanto era solidão, agora é presença do Senhor. Enquanto solidão é segurança, Ele me segura. Enquanto desespero, agora nós damos o nome de esperança. A lista também aumenta, pode colocar mais coisas aí. O que Cristo faz por nós, pela cruz, na transformação que o seu Espírito gera em nós, está aqui. Enquanto nós queremos, pelas nossas forças, buscando uma religião certa, um culto correto, e nos sentindo aceitos pelo Senhor, que não pela cruz, vai ser aqui. Inevitavelmente a gente não vai conseguir dizer nada sobre Deus, não temos testemunho para dar sobre segurança, nós não sabemos muito bem o que é viver pela fé, é uma bagunça, apesar de sermos bons religiosos. Por isso, gente boa, que existe uma vida digna e uma vida que honra a Deus. Uma vida que honra ao Senhor é uma vida que está aqui e é uma representação clara de que isso aqui é verdade, amém? Esse é o testemunho. Qual é o testemunho que um crente dá? Que Cristo morreu na cruz? Não. Esse não é o testemunho que um Cristo dá. O testemunho que um cristão dá é que o efeito que Cristo morreu na cruz causou na minha vida, gerou essa coluna aqui. Dizer que Cristo morreu na cruz, acreditar que Deus existe e que nós estamos 2021 anos depois do Gólgota, isso Satanás ou qualquer demônio faria. Ou qualquer religião boa também diria. A transformação que o Evangelho gera em nós é fazer com que essa coluna seja verdade em nós e a gente nem precise proferir, porque o maior testemunho que nós damos é com o nosso silêncio, não com as nossas palavras. É com a nossa vida, não com aquilo que a gente profere. Por isso que alguns substituem proferir pelo ser, e aí é uma bagunça. A vida que honra a Deus não é uma vida que profere, é uma vida que testemunha, e a própria vida é o próprio testemunho. Qualquer coisa que seja aqui uma realidade, não que a gente não vá passar por momentos de confusão, não que a gente não vá passar por momentos de desesperos, não que nós não passemos por momentos de tristezas, mas a questão é quando a vida é isso aqui,
então é um testemunho absolutamente contrário ao Evangelho. As coisas antigas não se fizeram novas, e na verdade um novo testemunho é muito complicado da gente dizer que aconteceu. Que tipo de vida honra Deus? Quero convidar você ao Salmo 121 e tirar desse Salmo 121 alguns ensinos para nós de um estilo de vida que honra o Senhor. Uma vida digna de Deus. Tiro essa frase, vida digna de Deus, vivei de modo digno de Deus. Eu tiro essa frase porque Paulo, ele usa em várias cartas dele. Quem leu aí é Filipenses, se estiver terminando Filipenses, ou já leu várias vezes, você vai perceber logo no versículo 27, que o apóstolo Paulo fala, viva uma vida digna do Evangelho. E ele fala isso aos Colossenses, aos Efésios e aos Tessalonicenses. Tenha uma vida digna de Deus. João, na sua terceira carta, fala que uma jornada digna de Deus nós devemos dar como testemunho. E aqui no Salmo 121, nós lemos assim, convido você a me acompanhar aqui na leitura. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor te guardará a tua saída e tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. O Senhor pode falar com você hoje à noite? Estamos disponíveis para o Senhor falar com a gente. Você está disposto a ouvir o Senhor hoje à noite? Então, em nome de Jesus, ore mesmo para que isso seja verdade. E programe o seu coração e a sua mente para que isso seja efetivado. Deus, fala comigo hoje à noite. Capta a minha atenção. E apesar de todas as limitações que eu tenho, irmãos, ore para que o Senhor me instrumentalize, para que a gente aprenda um pouco mais sobre essa vida digna que Deus quer que nós tenhamos dele. Amém? Pensamentos, lutas, problemas, confusão na semana, tenta apagar disso aí, concentra aqui, que o Senhor fale com a gente em nome de Jesus. Que título você daria para esse texto? Qual assunto principal você acha que seria esse salmo? Você acredita que esse salmo está falando de quê? Qual é o assunto desse salmo? Qual o tema desse salmo? Se você fosse dar um tema para o Salmo 121, qual seria? A Bíblia já sugere aqui sobre proteção, mas na minha Bíblia, aqui esse parágrafo que nos ajuda um pouco a dar um tema, uma proposta de tema, a primeira palavra na minha Bíblia fala de Deus. Deus, o fiel guarda dos homens. Isso aqui não é inspirado, essa letrinha em negrito aqui não é inspiração. Isso aqui não foi o Espírito que inspirou esse tema. Aqui foram os estudiosos bíblicos que, para facilitar um pouco os nossos estudos, foram dividindo em parágrafos e dando temas, para a gente entender mais ou menos qual é o assunto principal. E eu gostei desse tema porque não fala da minha proteção. Esse texto não fala da minha segurança. Esse texto não está focado em mim, por mais que pareça. Esse texto não tem o homem como o seu foco, por mais que caminhe para isso. Esse texto fala de um Deus vivo, poderoso e verdadeiro, presente e absoluto, que nós estamos mais uma vez reunidos aqui para falar dele. Esse texto fala da glória de Deus. Esse texto fala de um Deus que merece ser glorificado. Esse texto fala de um estilo de vida, sim, que honra o seu nome e glorifica o seu nome. Esse texto não fala sobre as incoerências da vida cristã. Aliás, porque está aqui um texto que é bem incoerente com algumas realidades que a gente vive. O Senhor nos livrar de todo mal. Quantos, sinceramente, entraria em crise com esse versículo? Que mal que ele está falando? Porque, sinceramente, essa semana, os últimos meses, os últimos dias que eu passei, que a minha família passou, que mal é que esse texto está dizendo que Deus me guarda?
porque ele parece que ele está tirando um cochilo. Mas aqui está dizendo que esse Deus não dorme. Então tem alguma coisa errada. Porque assim como o Salmo 91, aqui é um texto que instiga a gente, que confronta a gente, e não poucas pessoas ficam decepcionadas com esse Deus. Porque parece que isso aqui não é verdade. Nós estamos aqui com mais uma cançãozinha de ninar, falando de alguma coisa irreal, porque isso aqui parece não ser verdade. Isso não coincide, isso não conecta, isso não dá liga, isso não tem conexão com a minha existência. Parece que esse salmo aqui está falando de um estilo de vida que eu não posso viver, ou de uma realidade que eu nunca experimentei. Esse Deus que guarda, esse Deus que não deixa vacilar, esse Deus que não permite que os meus pés tropecem. Não, mas espera aí, de que mesmo que esse salmo está falando? De que o sol das tribulações e das angústias e das lutas não me queimará? Amigo, eu estou com insolação. E por que esse Deus não cuidou de mim? Que a lua não gerará frio suficiente para eu ficar gripado? Cara, a gente pegou Covid. E que Deus é esse que cuida da gente? Então são textos assim, entende? Quando a gente lê a Bíblia na perspectiva minha, a gente entra em crise. Cuidado, a Bíblia pode desviar a crente. Se ele lê na perspectiva humana, ele se desvia. Porque é decepcionante. Agora, se ele ler na perspectiva divina, ele é liberto, ele é restaurado, ele é curado, ele é socorrido. E é isso que a gente tem como interesse aqui. Sabe, gente, eu consigo ver nesse salmo que os olhos de um cristão, ele observa assim os montes. Não é um texto difícil de nós compreendermos. Elevo os meus olhos para os montes. Só que ao olhar para os montes, se você tem familiaridade com esse texto, ou com os salmos de romagem, são os cânticos cantados pelos peregrinos que estão indo para Jerusalém. E nas travessias pelos montes perigosos, eles iam entoando alguns cânticos. E esse aqui era o da proteção. Os montes poderiam significar locais de perigo, de risco, porque eram lá onde os assaltantes se escondiam, para dar as emboscadas aos que estavam transitando. Mas também os montes eram locais onde idolatrias, elas impeiravam. Não poucos montes lá eram reconhecidos como casa de alguns deuses. Baal mesmo. Qual era a casa do Baal? Monte Carmelo. Então o Baal, Deus Baal, morava no Monte Carmelo. Então por isso que Elias chama os profetas de Baal para, no alto do Monte Carmelo, invocar quem é o Deus de verdade, se era Baal ou era Deus. Por isso que Elias diz assim, fala mais alto, pode ser que ele esteja tirando um cochilo, mas ele está na casa dele. Pode ser que ele esteja... Então os montes, eles eram reconhecidos como casa de deuses. Os reis do Antigo Testamento, os reis de Israel, os reis de Judá, quando eles queriam realmente declarar que eles se desviaram, eles iam para os altos dos montes sacrificarem suas ofertas. Por isso que nos altos eram colocados os seus postes ídolos. Então nos altos dos montes eram locais de idolatria, que tinham os seus deuses, e ao mesmo tempo locais de perigo. Não sei como é que você está, mas... Gente boa, vocês me acham pessimista? Vocês me acham meio assim, meio... Acho que esse cara não tem muita vontade de viver, não. Vocês acham assim, quando eu estou pregando? Assim? Mas se você entender assim, que esse cara não tem muito brilho pela vida, eu acho que vocês não estão tão errados, não. Deixa eu confessar uma coisa, viver está tão difícil. Viver está tão complicado. Não sei se você tem essa sensação. Calma, daqui a pouco a gente melhora o clima. Mas viver não está muito fácil para alguns. Que lutas diárias. Que guerra diária. E quando eu vejo o apóstolo Paulo dizendo assim, rapaz, eu queria partir e estar com Cristo. Não estou paquerando com suicídio, não. Mas como seria bom partir e estar com Cristo? Seria incomparavelmente melhor. Aqueles que morrem no Senhor tiveram lucro. Viver só vale a pena se for Cristo. Então, assim, algumas perspectivas na vida que a gente vai cada vez mais desencantando aqui.
Mas uma das coisas que fazem com que a nossa travessia nesta vida não seja tão fácil, são os montes. Pessoas que nós amamos tanto, estão subindo aos montes para se oferecerem como sacrifício a ídolos, se não oferecerem sacrifícios. Pessoas que a gente ama se perdendo. Pessoas que a gente ama abraçando os deuses desses montes. Uns montes de idolatrias e pessoas se recorrendo a esses montes. Pessoas que a gente ama confiando em deuses habitantes de montes. Às vezes também o medo de viver. O medo do Covid-19, o medo da morte, o medo do bandido, o medo das madrugadas, o medo dos homens maus. Viver não está fácil. Antes, na nossa juventude, nós brincávamos na rua. Hoje é quase difícil a gente ver crianças brincando na rua, dá medo. Antes os nossos filhos pegavam um ônibus cedo. Hoje é pai deixando filho de 30 anos de idade na escolinha. Porque tem medo que o bichinho possa acontecer alguma coisa com ele. Assim, é um pânico de viver, é um medo de viver, é uma coisa que está piorando, e está piorando, e está piorando. Eu elevo os meus olhos para esses montes. Montes de dores, montes de medos, montes que me apavoram, montes que me apequenam, montes que esfregam na minha cara o meu tamanho, eu não sou capaz de superá-los, eu não sou capaz de vencê-los, eu não sou capaz de romper, de ultrapassar. São montes que declaram claramente assim como eu sou dependente. Eu não sei o que fazer com as pessoas que eu amo, que estão se perdendo, eu não sei o que fazer com este mundo, eu não sei como amanhecer mais animado, eu não sei como é que eu dou jeito no governo, eu não sei como é que eu dou jeito na corrupção. A gente não consegue dormir direito por causa das pessoas que desrespeitam até mesmo o nosso sono, por causa de som alto, por causa de brigas. Então são coisas mínimas que vai intensificando cada vez mais e vai nos deixando agonizados. E a gente vai olhando para os montes e dizemos: meu Deus, de onde me virá o socorro? Porque quem precisa de socorro é quem é dependente. Quem precisa de socorro é porque não dá conta. Quem precisa de socorro é porque parou. Quem precisa de socorro é porque não aguenta mais. Quem precisa de socorro é porque foi afetado. Quem precisa de socorro é quem esvaziou o tanque. O tanque chegou na reserva. E eu estou muito cansado. De onde vai virá o meu socorro? Aí vem uma grande conclusão que o salmista dá no versículo 2. E é esse versículo 2 que fala de todo o Salmo 121. Não tem mais nada no Salmo 121 senão o Salmo 2, o versículo 2. E a declaração é: o meu socorro, vamos ler juntos? Vem do Senhor que fez o céu e a terra. Vamos ler de novo? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não precisa mais ler na Bíblia não, vamos lá de novo. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Deixa eu te explicar por que isso é importante. Por que céu e terra? Por que não é o Deus mais forte? Por que não é o Deus libertador? O meu socorro vem do Senhor. Quem é o seu Deus? O meu Deus foi o que fez os céus e a terra. Por que isso é relevante? Vou te explicar. O povo de Israel, quando estava preso no Egito, e Moisés foi libertar este povo, eles não sabiam que Deus era o Criador dos céus e da terra. Era mais uma divindade. Tanto é que Moisés não sabia quem Deus era. O próprio Moisés, ao encontrar-se com ele na sarça ardente, perguntou: Senhor, quem tu és? E se alguém lá no Egito me perguntar quem te enviou, eu não vou saber, eu não sei quem o Senhor é. Moisés não sabia quem Deus era. E o Senhor só diz assim: o eu sou te enviou. Você só precisa saber disso. Eu sou. Não é eu faço. Não é o meu nome. Não é o meu tamanho. Eu sou o tudo. E na verdade, como eu não tenho palavras que me abarquem, eu sou. E Moisés vai. E quando diz o eu sou me enviou, e esse eu sou envergonha os principais deuses egípcios, porque cada praga envergonha um deus egípcio, esse povo sai do Egito sem saber quem é Deus.
Eles apenas tiveram um grande impacto, que Deus poderoso é esse, mas eles não sabiam quem era Deus. Eles agora sabiam que Deus era poderoso para libertar. Deus era mais poderoso do que os deuses egípcios. Então, gente boa, isso está no ambiente religioso. Isso ainda está no ambiente das divindades. Porque Deus mesmo, mais poderoso, agora nós conhecemos um. E o Deus poderoso que agora nós conhecemos é mais poderoso do que os do Egito. Bom, esse entendimento ainda não liberta. Esse entendimento nos tira de prisões, mas não da principal que existe dentro de nós. O Deus poderoso não é aquele que me livrou de determinadas situações difíceis. O meu Deus poderoso é criador dos céus e da terra. E por que isso é importante? Porque foi Ele que fez os montes. Olhe para os montes. De onde virá o socorro? Não. Não virá de cima dos montes, não. O socorro do Senhor não vem de cima dos montes. O socorro do Senhor vem de todos os lados. Porque o Deus que me socorre de cima de monte, não é um Deus que é em todos os momentos. Deus é, Ele não vem. O meu socorro vem do Senhor, não significa que é Ele que virá. Não. É Ele que providenciará. Mas Ele sabe do que eu preciso, antes que eu peça. Porque quando eu estou precisando de socorro, Ele já envia a provisão. Contei uma ilustração há alguns anos atrás, vou repetir, até porque como é que dá o nome? Os meus recursos de ilustração eu preciso renová-los, então eu vou repetindo. E como tem gente nova também, não ouviu, e quem já ouviu faz cara de quem nunca ouviu. Aquela mulher, campo missionário, estando num campo missionário, há muitos anos atrás, e essa história é real, missionário naquela época era tudo, e geralmente os missionários que iriam tinham conhecimentos de enfermagem. Ela foi fazer um parto. E ao fazer um parto de risco, a mãe faleceu. A criança sobreviveu. E essa missionária, em todo aquele pranto, a mãe ter partido, a irmãzinha dela, da bebê, a órfã, ela orou para que, quem sabe, o Senhor pudesse enviar uma boneca para ela, para a irmã, para ela, uma prova de que o Senhor cuidava, uma prova de que o Senhor era presente. A história da boneca, eu comecei do fim, deixa eu te falar um pouco antes. Esta mãe, ela precisaria urgentemente de uma bolsa de água, o bebê, uma bolsa de água quente. Esse neném que nasceu, essa criança que nasceu, necessitava de uma bolsa de água quente. Muitos anos atrás, bolsa de água quente era um recurso extremamente necessário. E a aldeia não tinha. Ao orar pela bolsa de água quente, ao orar por uma boneca, como, gente, no interior da África, iria chegar uma bolsa de água quente, a ponto de impedir um recém-nascido falecer, e a ponto de fazer com que uma boneca chegasse, provando de que Deus estava vendo o choro de uma criança. Bom, nós sabemos quem é o nosso Deus. Chega um avião fora de época, e começa a tirar uma caixa cheia de vários itens, e no meio tinha uma bolsa de água quente. E de repente as pessoas que estavam lá sabiam da oração da criança, e disseram, certamente vai ter uma boneca. E lá no meio de tudo tinha uma boneca nova, e entregaram para aquela criança. Não, o avião não tinha partido na noite que a mãe faleceu. Esta caixa tinha sido postada há 6 meses atrás no Canadá. Há 6 meses atrás, o Senhor tinha providenciado todos esses itens, postado no Canadá, uma oferta para essa aldeia, para esta missionária que estava no interior da África. Há 6 meses atrás, Deus já respondeu a sua oração.
Deus já respondeu a nossa oração há 6 meses atrás. Porque foi Ele que criou os céus e terra. Porque Ele está fora de tempo. Ele é antes, hoje e em todas as eras. Ele é antes de todas as eras. Não há monte que seja maior do que o Senhor, porque todos os montes foi Ele que fez. Ele fez cada molécula deste planeta. Ele fez cada peixe desse planeta. Ele fez cada ave. Ele fez cada pardal. Ele fez você e fez a mim. Salmo capítulo 100 diz: o Senhor, tributai a Ele honra e glória. No Salmo 100 diz: foi Ele que nos fez e dele nós somos. Como foi falado aqui pelo pastor André, nós somos rebanhos do seu pastoreio. Deus fez, Ele é criador. Criou não por um poder. Você quer acreditar no Big Bang? Fica à vontade, precisa ter muita fé para acreditar no Big Bang. A gente prefere acreditar no... Isso aqui não é criacionismo. Nós não estamos adotando uma ideologia criacionista. Não, nós estamos curando o nosso coração com todas as coisas que podem vir pela frente. Porque até Covid-19, dele, Deus é Senhor. Fica travado, não fica dizer um amém desse? Porque a gente percebe um mal. Sobre toda varíola, Deus é Senhor. Sobre todo vírus, Deus é Senhor. Sobre toda bactéria, Deus é Senhor. Sobre todos os transtornos que nós possamos passar, sobre nossas vidas e sobre qualquer circunstância, Ele é Senhor. Ele não é aquele que nos liberta, porque se Ele for somente aquele que nos liberta, a gente está esperando uma nova libertação amanhã, gente. E por isso que esse texto não vai funcionar. Porque Deus não funciona. Não, Ele não é para funcionar, Ele é. Criador dos céus e da terra, que Ele está acima de tudo. Há 6 meses atrás respondeu a nossa oração. E toda a história está diante dEle. Medo de quê então? Pavor de quê então? Qual é a nossa angústia então? Qual é a nossa preocupação afinal? O que nos apavora então? Se o meu Senhor, Ele criou céus e terra, qual é a nossa preocupação? E dele eu sou? Nós estamos nessa coluna aqui, gente. Nós somos resgatados pelo sangue do seu Filho. O seu Espírito gerou em nós vida. Nós somos dessa turma aqui. Isso aqui não faz sentido. Tem alguma coisa errada. A nossa preocupação deve ser chamada de pecado, gente. Aceite pensar nisso. A minha ansiedade é sim preocupação. Desculpe, é sim pecaminosa. A nossa preocupação que não nos deixa dormir é sim pecaminosa. Pense nisso em nome de Jesus. As nossas angústias que nos neutralizam são sim pecado. A gente precisa voltar para um evangelho e sair de uma Bíblia tão humanista e de que uma Bíblia tem que ser reorganizada conforme a minha e os meus sentimentos. Não, gente, somos nós que precisamos nos reorganizar completamente segundo as Escrituras. Quando Ele diz não tenham medo, quando Ele diz não tenham medo, isso não é uma opção, isso é uma ordem. E sempre o que vem acompanhado depois de não ter mais, é uma promessa. E quando Ele diz não tenham medo porque eu sou com você, não faz mais sentido o medo. Não faz mais sentido. Então o medo existente, ele passa a ser pecaminoso. A preocupação neutralizante passa a ser pecaminosa. Irmãos, em nome de Jesus, sejamos libertos pelo Evangelho. Porque isso não faz sentido. Porque tanto a preocupação, como a ansiedade, ou qualquer outro desses sentimentos que nos neutraliza, indiretamente nós estamos chamando Deus de mentiroso. E Deus, Ele não é uma aposta. Quem vive do modo digno de Deus, viver do modo digno de Deus, não é ter Deus sempre na corda bamba dos testes. Não. Deus não é glorificado se fé for salto no escuro. Não. Fé não é salto no escuro e nunca foi. Fé é sentar no colo de um Deus e chamá-lo de Pai. Isso é fé.
Não temerei, porque o Senhor está comigo. Existem como falamos aqui de outras vezes, existem muitas vozes, existem muitas interferências para fazer com que está certo. A nossa preocupação é isso mesmo. Estamos num mundo difícil. Está certo, a nossa ansiedade é isso mesmo. Estamos num mundo complicado. Está certo, nós estamos adoecendo emocionalmente. A turma está adoecendo emocionalmente. O mundo está adoecendo emocionalmente. Todos nós sabemos disso. Mas ainda há um evangelho que diz que estão no caminho errado. Ainda há um evangelho que diz: se vocês aprendessem de mim, vocês teriam paz, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, vocês teriam descanso para a sua alma. A questão é qual a opção você tem tomado. Qual caminho você tem pego? Se é um homem no seu esforço de chegar a Deus, ou um esforço enorme de ser aceito por Deus, ou até que enfim, uma decisão de fé, de confessar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Não por questões emocionais, mas por uma questão até mesmo de existência. Eu não consigo viver aqui. Salmo 46, por favor. Há apenas umas páginas aí, voltando de onde nós estamos. Estamos no Salmo 121, vamos para o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o quê? Socorro, bem presente. Em quais momentos? Nas tribulações. Agora está fazendo mais sentido. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. As nações estão bramindo, gente. Bramando, bramam as nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Quietai-vos, sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Mas pode ser que eu não esteja sendo exaltado na tua vida. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Sabe quem é os santuários da morada do Senhor hoje? Onde fica? Qual é o santuário? É quem você vê no espelho todo dia. A revelação ampliou. E Paulo diz, hoje nós somos santuários do Espírito do Senhor, Deus conosco. Então onde é que esse rio vai agir? É em nós. Qual é a cidade do Senhor? Nós. Quem é o santuário? Nós. Porque onde é que Ele habita mesmo hoje? Em nós. Por isso não temeremos. Enquanto o Salmo 121, os montes estão sendo vistos, no Salmo 46, o salmista diz, ainda que eles se derretam, ainda que eles sejam lançados na profundeza dos mares, o meu Senhor é o meu refúgio em todo o tempo. Nas tribulações Ele será por mim sempre. Então, porque o meu socorro vem de um Deus que é extremamente sábio, porque criou tudo na sua sabedoria, é um Deus todo-poderoso, porque o que Ele decidiu fazer, Ele criou, Ele trouxe à existência o que não existia, porque nada do que foi feito, só foi feito porque Ele mandou que viesse à existência. Esse Deus faz com que tudo isso converja para a sua glória. Que medo eu tenho de viver então? Eu posso estar cansado de viver, por causa dos montes, mas nunca sem socorro, porque o meu socorro vem do meu Senhor. Ele não vem mais de alto de montes. Esse Deus faz com que nós sejamos agora as pessoas que vão viver, gente boa, de modo digno dEle. Aí sim, é uma vida que glorifica o seu nome. Será assim nós estamos sendo esse testemunho de pessoas não apavoradas no viver, mas pessoas socorridas em todo o tempo.
de pessoas que têm as suas emoções sob controle, de pessoas que têm a paz dominando a sua vida, uma alegria que ninguém pode roubar, e uma convicção de que tudo que a Bíblia escreveu não é mentira. Então nós somos esse testemunho. Vocês serão testemunhas minhas. Vocês foram chamados das trevas para a maravilhosa luz, para que vocês deem testemunho das minhas virtudes. Aí faz sentido. Não crentes trêmulos, perturbados, não crentes apavorados, mas filhos, na certeza de quem pilota o avião é o seu Pai. Ele fez o céu e a terra. Então eu não sustento Deus, eu não defendo que a Bíblia é verdade, eu sou sustentado por ela e defendido por ela. Falei e repito com um tom, por favor, não entenda que é crítica, não entenda, é crítica. Em defesa do Evangelho, não concordo. Ninguém pode defender o Evangelho, é Ele que nos defende. O Evangelho é o poder de Deus. A gente não defende o Evangelho, a gente prega o Evangelho. Nenhum homem é capaz de defender o Evangelho, é muita presunção, é muita altura, é muito vigor, é querer ser muito Deus. Evangelho não se defende, amigo, Evangelho se prega, é Ele que nos defende. Nós somos sustentados pelo Evangelho, nós somos libertos pelo Evangelho, alcançados pelo Evangelho. Por isso que a gente não é advogado de Deus, defensor do Evangelho, e muito menos aqueles que insistem em sustentar uma visão. É a visão que nos sustenta. Esse Deus que criou os céus e terra não morre na sua criação, porque ainda que os montes vá para o meio dos mares, Deus continua sendo Deus. Ele não é abalado pela sua criação, Ele não mora em monte. Ainda que os montes vão embora para os mares, Ele continua sendo o Criador, Senhor absoluto. A terra se dissolverá e Ele continuará sendo Deus. Ele é Criador dos céus e da terra, isso muda tudo. E dele nós somos. Esse Deus, a partir do versículo 3 ao versículo 8, o salmista ele muda o tom, agora é na segunda pessoa. Porque como eu falei, o salmo ele se resume no versículo 2. É a declaração pessoal. É a declaração que nós podemos voltar e encarar a semana que vem, dizendo o versículo 2. O Salmo 121 é o versículo 2. E agora nós não sabemos com quem o salmista está falando, mas ele muda de voz, ele passa a falar na segunda pessoa. Ele não permitirá que teus pés. Ele passa a ser um homem que vai ensinar agora. Como o versículo 2 é verdade, esta verdade se desdobra da seguinte forma: os teus pés não vacilarão. Claro, porque a sua caminhada é firme, não numa pista bem pavimentada, mas numa pessoa que nos guarda. Ele não dorme, ele não cochila, o amor dele é permanente, a sua presença é constante, o seu olhar sobre mim não muda, ele não muda a visão. Isaías capítulo 66, 1 e 2, diz que eu criei céus e terra, mas há um homem para quem eu olho, um homem que está abatido, aflito, mas que treme diante da minha palavra. Sim, eu criei céus e terra. Isaías 66, 1 e 2. Eu criei céus e terra, mas eu olho para uma pessoa. Que Deus é esse, gente? É aquele que diz para a gente hoje à noite: não tenha medo, não tenha medo. Seja consequente, seja prudente, seja sábio, seja inteligente, mas nunca medroso. Não seja atrevido, seja ousado. Na verdade, esse Deus que é poderoso para nos livrar de tropeço é um Senhor que a sua proteção é real, que não permite que o mal domine a minha vida. Versículo 7, ele fala aqui: a sua sombra é constante, por isso que é diferente da sombra de um monte, né? O monte necessita do mover do sol para dar sombra, o Senhor não, ele é como se fosse a nossa sombra constante, por onde a gente vai. O sol, o poder do sol, escaldante da tribulação, recebe a própria presença do Senhor, interceptando todos os seus raios que pudessem me fazer mal. O meu Senhor tem sido a minha guarida.
E aqui no versículo 7, o salmista vai dizer: o Senhor vai te guardar de todo mal, e Ele vai guardar a tua alma. Mas como assim? É porque não existe nenhum mal tão poderoso que fazer você uma pessoa má. Quando a gente ora a oração do Pai Nosso e diz: livra-nos do mal, não são os sofrimentos que estão por vir, mas é um mal que pode existir. Por isso que o Evangelho, ele vai dizer: só tem um jeito de você vencer o mal, é com o bem. Não se vence mal com mal, só se vence o mal com o bem. Então só tem um jeito do Senhor me guardar do mal, é Ele gerando em mim todo o bem. É Ele fazendo em mim o bem que Ele é, e fazendo qualquer bem que no meu lugar Ele faria. O Senhor me guardará de todo mal, impedindo que o meu coração se torne mal. Me guardará de todo mal, fazendo com que qualquer mal que me façam, eu sei responder com um precioso bem. Não, mas isso é muito difícil, isso é de fato. Aqui é muito difícil mesmo isso acontecer. Porque aqui nós questionamos, aqui nós testemunhamos. Aqui nós entramos em colapso, aqui nós adoramos. Aqui nós entramos em profundas confusões e questionamentos, aqui a gente se ajoelha e adora ao Deus que nos ama. Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio em todas as nossas tribulações. Ele é o meu socorro e Ele fez céus e terra. Ele está acima de tudo, acima de todos. Ele é o meu Senhor, dele eu sou. Eu posso enfrentar amanhã os dias difíceis do viver, mas em todo tempo o meu socorro virá dele. E Ele vai permitir com que a minha vida seja dinâmica. A minha entrada, a minha saída, agora e para todo sempre, o Senhor será aquele que me socorrerá. Ele vai guardar a minha saída, Ele vai guardar a minha entrada. Não sei se você percebeu, 6 vezes o verbo guardar. Não sei se você entende como proteger. Guardar, não sei se significa blindar, mas guardar talvez não seja proteção, seja segurança. Tu, Senhor, conservarás, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Tu, Senhor, guardará, conservará em perfeita paz aquele que confia no Senhor. Se fosse livramento de tribulações, o Evangelho, pelo menos esse Evangelho que nos livra das tribulações, eu não saberia pregar, porque ele não teria conexão com a minha vida. Não sei se teria com a sua. Mas esse Evangelho que me livra de sofrer, eu não saberia pregá-lo, porque ele não faz conexão com os lixões das metrópoles, com os desempregados e as pessoas que perderam entes queridos. E um Evangelho que não faz conexão com alguém que está sofrendo, não pode ser o Evangelho. Se o Evangelho só dialoga com gente boa, cheirosa, bonita, saldo no banco, bom emprego, esse Evangelho eu não quero, porque ele é incoerente com a vida. O Evangelho ele tem que dialogar com os carcerados e com os carcereiros, com os presos e com os livres. O Evangelho ele tem que dialogar com os feridos e com os salvos, com os saudáveis e com os enfermos. Esse é o Evangelho. Quero encerrar. Já convido os meninos para virem. Nosso problema, irmãos, não é escuridão. Nós não somos vítimas de cegueira. O nosso problema é amor pelas trevas. Vou convidar você para repetir essa frase. O nosso problema não é escuridão, é amor pelas trevas. Esse é o nosso problema. Eu não sou vítima da escuridão. Gente boa, pare de se vitimizar. As pessoas sobem os montes para sacrificar nos ídolos, é
porque eles quiseram. E sabe quem cegou? Não foi Satanás não, foi Deus. Deus manda a operação do erro, para que eles deem crédito à mentira, porque eles sempre quiseram a mentira. O Deus deste século cegou o entendimento, é porque estas pessoas sempre preferiram as trevas. Nós não seríamos mais crentes com uma visita. Nós não seríamos mais crentes com alguém mais orando por nós. Nós não seríamos mais firmes se o pastor tivesse me ligado, não. Isso é vitimismo, barato. Nós seríamos mais crentes se nós amássemos mais a luz do que as trevas. A luz veio e amaram mais as trevas do que a luz. Nossas derrotas mais humilhantes, as nossas derrotas mais humilhantes, não foram lá fora, foram aqui dentro. Não foi pelos inimigos, não, foi pelas minhas preferências. As minhas derrotas mais humilhantes foi por aquilo que eu preferi, e não por aquilo que me afetou. Cuidado, irmãos, para que ninguém nos induza a um coração perverso de incredulidade, lhe afastando de um Deus vivo. Cuidado. Analise suas preferências, analise o seu Cristo, analise em que coluna você vive. E quem sabe, o Senhor hoje disse para você: ei, tem uma vida digna de mim. E talvez não seja essa que você está levando, não. Viva de modo digno de mim, porque o teu estilo de vida denuncia que eu não sou um Deus verdadeiro. E contra isso, eu sou um vingador. Porque eu não permitirei que o meu nome seja difamado. Santificado, Senhor, seja o teu nome. Essa é a oração do Pai Nosso. Que o teu nome seja santificado na minha vida. E que as pessoas que olhem para mim e me conheçam, eles digam: santificado seja o teu Deus, por aquilo que Ele fez na sua vida. Deus nos abençoe e continue nos abençoando em nome de Jesus. Se o nosso problema é pecado, a solução é a cruz, e está à nossa disposição hoje. Alguém hoje à noite nesse auditório